Nesse vídeo eu vou falar sobre os maiores erros que um terapeuta pode cometer na clínica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou formador de hipnoterapeutas e nesse vídeo eu quero falar sobre os principais erros que o terapeuta comete durante uma sessão com o seu cliente. O primeiro erro que eu quero trazer nesse vídeo aqui de hoje é quando o terapeuta ele não se foca na anamnese. A anamnese é um passo extremamente importante durante um processo terapêutico, né? Por que é importante? Porque nesse momento a gente vai desenvolver empatia com a pessoa, né? A anamnese, você vai fazer as perguntas certas. Você já sabe mais ou menos o que está afetando essa pessoa, se ela tem problema com os pais, se ela tem problema com algum parente, se ela sofreu algum tipo de abuso, né? E é interessante você fazer essa anamnese pessoalmente, prestando atenção, dedicando tempo para isso, para você perceber também a maneira com que o cliente responde às perguntas que você faz, né? Conheço alguns terapeutas que simplesmente fazem uma folhinha para a pessoa preencher, recebem essa folhinha e pronto, né? Para eles já tá bom. Pessoal, isso está errado, tá? Porque tem algumas respostas que a entonação é importante, que a pessoa pode estar tentando te enganar ou tentando esconder alguma coisa, né? Às vezes você vai perguntar assim, como que é seu relacionamento com a sua mãe? E ela bota, ótimo, né? Legal. E se você estivesse conversando com ela e perguntando, por exemplo, como é o seu relacionamento com a sua mãe? E ela dizer, é bom, ótimo. Ou seja, você consegue perceber pela linguagem corporal, pela maneira que ela fala que não tá tudo bem no relacionamento com a mãe dela, mas ela tá tentando esconder isso, né? Por que ela tá tentando esconder isso? Talvez ela ache que não tem a ver com o problema dela, né? Então o cliente, ele não sabe o que causa o problema dele, o que é o processo, tudo mais, não entende isso, né? Então tem coisa que ele vai tentar não contar pra você, porque ele acha que não faz sentido pra ele, né? Tipo, por que eu vou falar que eu vou problema com a minha mãe se eu tô tendo ataque de pânico? Não sabendo que o ataque de pânico provavelmente tem também problemas com a mãe dela, né? Então tem uma série de coisas ali. Então a anamnese, ela é extremamente importante. É muito importante que você dedique um tempo pra isso, tá? Uma sessão só pra isso, 1 hora, né? Dedicado ali pra conversar, entender qual é o problema do cliente, entender como que é a vida dele, o relacionamento e tudo mais. Então aí, o primeiro erro, tá? Eu acho que inclusive um dos mais importantes que os terapeutas cometem na clínica é não fazer uma anamnese correta. O segundo erro, e um erro que até acaba sendo bem comum, né, até porque é divulgado por muitos professores, muitas escolas e tudo mais, que se o processo não funcionou é porque o cliente não se engajou o suficiente. Olha, grande parte dos casos isso até é verdade, tá? Muitas vezes você vai fazer um atendimento, você está com uma técnica legal, você está afiado, você está fazendo todo o processo, mas o cliente, você percebe que ele está boicotando o processo, que ele não quer participar do processo, né? Que ele fala, não, tudo bem, não funcionou. Você consegue perceber quando o cliente está com má vontade. Mas às vezes você está vendo que o cliente está com boa vontade, ele quer se livrar daquilo, mas o processo não está funcionando e você acaba jogando nas costas dele. Não, é porque o cliente que não estava se dedicando a isso, não, porque o cliente que não quis isso. E na verdade nem sempre é isso, tá, pessoal? Muitas vezes você não está conseguindo adaptar a sua técnica à linguagem daquele cliente, né? Às vezes você está fazendo uma regressão de memória, você fala 3, 2, 1, volta uma memória agora, o cliente não volta. Você fala, o cliente está com má vontade. Mas não, às vezes até um pouco antes dessa sessão, né, já hipnotizado, ele fala assim, eu lembro na minha infância quando tal coisa aconteceu, eu lembro tal coisa e tal coisa aconteceu. Então talvez se você mudar o seu linguajar, você falar, então lembra então lá no passado quando tal coisa aconteceu, você, ao invés de você fazer a técnica padrão, 3, 2, 1, você adapta a sua técnica de acordo com cada cliente. Você sabe o que você precisa chegar. Eu sei que eu preciso trazer uma memória, por exemplo. Sei que eu preciso fazer uma dessensibilização. O processo padrão que me ensinaram nas escolas, nos cursos e tudo mais, não está funcionando com esse cliente. Mas a maneira que eu conversei com ele, olha só, lá na anamnese, né? Me confundi tudo e falo essa palavra. Lá na anamnese, né? Conversei com ele, criei empatia com ele, criei um vínculo com ele, criei confiança, né? Ele confiou em mim, eu confiei nele no processo. Tudo isso acontece na anamnese, tá? Sem hipnose, né? Antes da hipnose de fato acontecer. E de quando a hipnose de fato acontece, você já conversou, você já entendeu. Vou até trazer um caso aqui, que ele é muito interessante, que foi uma menina que ela veio fazer um tratamento comigo, né? E ela falou assim, olha, o meu namorado fez um curso contigo e ele tentou me hipnotizar, fez isso, fez aquilo e nada funcionou, né? Ela disse, eu ouvia tudo que ele dizia. Ele tentou fazer várias das induções que eu fazia aqui, que eu ensino, né? E ela falou, eu ouvia tudo, pra mim não fazia sentido, não encaixava, ou seja, ela não conseguia se liberar para esse processo, mas mesmo assim ela foi lá fazer o tratamento comigo, né? E nisso a gente conversando, ela começou a falar, eu gosto muito lá em casa, quando eu chego em casa eu abraço meu gato, é a melhor sensação do mundo, melhor o meu dia, O que eu fiz? Em vez de fazer uma indução tradicional nela, hand drop e tudo mais,
pedi para ela fechar os olhos, comecei a fazer o processo, conversar com ela, pedi para ela imaginar o gato dela, imaginar a sensação de como é passar a mão no gato, da paz que o gato traz para ela. Ou seja, eu comecei a fazer esse tipo de sugestão, ela começou com os olhos fechados a acariciar o gato, pronto, ela estava hipnotizada. A partir dali, ela completamente aceitou todas as sugestões de hipnose clínica, tá? Ou seja, a gente conseguiu fazer um tratamento muito bom, teve um resultado excelente, né? Tanto é que ela acabou indicando outros parentes para vir e tudo mais, né? Mas por que que isso aconteceu? Porque eu deixei o protocolo de lado, eu sabia o que eu precisava, né? O que eu precisava? Eu precisava que minha cliente se focasse nos sentimentos e tudo para poder ser hipnotizada. Não precisa fazer 3, 2, 1, não precisa fazer hand drop, né? Conversando com ela, eu fui lá e descobri, isso aqui é interessante, fui lá e adaptei todo o meu processo para aquilo que eu conversei com ela, porque uma hipnose tradicional não estava funcionando, né? Inclusive, vou trazer aqui o terceiro, né, e último erro que eu considero muito grave quando os terapeutas cometem na clínica, que é não usar a indução correta, tá? Muitos lugares que você aprende hipnose clínica, eles vão te ensinar Dave Elman para tudo, tá? O cliente tá... Dave Elman, Dave Elman, esse aqui, Dave Elman. Não deu certo o Dave Elman, o cliente não está querendo se liberar para o processo. Mas Dave Elman não vai funcionar com todo mundo, nenhuma indução funciona com todo mundo, né? Mas principalmente Dave Elman, que é uma indução mais lenta, mais longa, vai ter problemas com dois tipos de pessoa, que são as pessoas ansiosas e são as pessoas que são extremamente racionais, tá? Então você vai ter problema com essas duas pessoas. E qual é o grande problema de você ter problemas com pessoas ansiosas na clínica? Porque basicamente 70% dos seus clientes vão ser problemas relacionados à ansiedade, tá? Ataque de pânico é ansiedade, né? A fobia é um tipo de ansiedade. Ou seja, grande parte dos seus clientes tem ansiedade. Então, se Dave Elman não funciona com quem tem ansiedade, né? Então, o que eu tenho que usar? Você tem que usar um outro tipo de indução. Você tem que usar uma indução mais rápida, que quebre essa ansiedade, que o processo aconteça antes de que o racional tome conta do processo, né? Antes que a ansiedade tome conta do processo. Então, às vezes, um cliente que tem ansiedade não consegue relaxar no Dave Elman, não consegue fazer esse processo, e às vezes isso te atrapalha, né? E Dave Elman também é uma indução muito longa, leva muito tempo, né? Tá, Disso, então o que você indicaria para eu usar na minha clínica? Olha, eu uso na minha clínica dois tipos de indução, tá? Que funciona basicamente com todo mundo. Eu uso o hand drop, que é uma indução de choque, tá? Extremamente rápida, e eu uso o cansaço ocular quando eu vejo que o cliente não aceita muito bem induções de choque, tá? Com essas duas eu consigo hipnotizar todo mundo? Basicamente você consegue hipnotizar todo mundo, tá? Até hoje ninguém foi lá na minha clínica e não foi hipnotizado. Claro, eu não posso responder por todo o mundo, né? Eu posso responder simplesmente pelos meus clientes, né? Mas olha, todo cliente que foi lá, sentou na minha clínica, fez o hand drop ou fez o cansaço ocular, foi hipnotizado, tá? Eu não uso Dave Elman na minha clínica, eu não uso nenhum tipo de indução de relaxamento, alguma indução que demore muito. Todas as minhas induções são rápidas, tá? Disso tem medo de fazer indução rápida na clínica e tudo mais. Aproveita o período de anamnese para explicar para o seu cliente, fazer um pre-talk bem desenvolvido, né? Olha, eu vou falar, durma, você vai fechar os olhos, vai se manter de olhos fechados durante o processo, porque é isso que você quer, que o seu cliente mantenha os olhos fechados durante o processo, né? Então, fez o durma, ele fechou os olhos e a partir dali você vai falando, fazendo sugestões com calma, com tranquilidade, e aí você consegue fazer com que o seu cliente entre naquele estado, que é o que você realmente procura. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer aprender um pouco mais sobre hipnose clínica, aqui embaixo na descrição do vídeo tem falando um pouco mais sobre o meu curso de hipnose clínica regressiva online, né? Que a gente tem o quê? A gente tem grupo de estudos, a gente tem estágio online, a gente tem consultoria online comigo, com o professor, tá? Toda semana. Então assim, tem bastante coisa legal e tá com uma super promoção. Então não perde tempo, vem aqui embaixo, clica, conhece o curso de hipnose clínica regressiva e também não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e até a próxima.